A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, essa palavra que não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, pela qual ela foi designada e vai produzir frutos. Palavras são sementes e elas vão produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco por meio dessa palavra, amém? Senhor Jesus, nós voltamos o nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Abre os nossos olhos para que possamos ver o Senhor e sermos transformados por meio da Tua palavra. Que haja edificação espiritual hoje. Que o Senhor ministre aos nossos corações de uma forma poderosa e gloriosa. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre o paraíso e o inferno. E a Bíblia diz lá no capítulo 16 de Lucas uma história do rico e o Lázaro que ilustra esses dois lugares na terra. Então essa história vem para nos mostrar o que acontece com aqueles que morrem, ok? Bom, Lucas 16, versículo 19, vamos ler esse texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que também é o paraíso, ok? Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, hoje eu quero compartilhar sobre esses dois lugares, que é o paraíso e o inferno. Bom, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos ler um outro texto, também está em Lucas, no capítulo 23, versículo 39. Diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. Acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, paraíso é esse lugar onde aqueles que aceitaram Jesus estão hoje. É uma sala de espera, ok? Então, o paraíso é esse lugar onde as pessoas que aceitaram Jesus estão ali, ok? Então, quem se converte, ele então nasce de novo, ele se torna filho. E agora, quando ele parte, ele vai estar
no paraíso. E depois, então, é que vai ter a ressurreição. E aí sim vai ter o milênio e depois novos céus e nova terra. Nós estamos estudando, eu estou dando aula esses dias de Apocalipse e compartilhamos sobre isso. Inclusive nós já colocamos nos grupos, deve estar aqui também ainda no Instagram, na nossa, aqui no Store, o link das 25 aulas que nós falamos sobre o livro de Apocalipse, que você não pode perder, com certeza você vai ser muito edificado. Só um parênteses aqui, com certeza você vai receber. E nós falamos sobre isso aqui, ali, nesse curso que nós gravamos, tá bom? Você pode assistir, tá no YouTube também, totalmente gratuito. Você pode assistir e ser abençoado e também encaminhe para outras pessoas também para serem abençoados, tá bom? E é esse o paraíso, e as pessoas sempre me perguntam se nós vamos lembrar dos nossos familiares, né, dos nossos entes queridos. Aqui nessa história que nós lemos, do rico e do Lázaro, nós vemos que o rico lembrava de Lázaro, que era um mendigo. E ele lembrou também da sua família. Então, no céu, não vai ter esse esquecimento. Nós vamos saber, nós vamos lembrar dos nossos familiares, né? E agora, claro, é uma sala de espera maravilhosa. Ainda não é o céu, propriamente dito, mas é uma sala de espera com certeza gloriosa, né? Segundo Coríntios 12:4 diz, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, aqui foi a experiência de Paulo, nós acreditamos que ele foi até esse lugar do paraíso em que ele viu coisas maravilhosas ali. Então, essa é a sala de espera e é um lugar onde há consolo. Como nós lemos aqui no capítulo 16 de Lucas, que um mendigo estava ali sendo consolado no seio de Abraão, que é também o paraíso. Aleluia! Glória a Deus. Bom, com relação agora ao inferno, né? Aqui nós lemos que é um lugar de tormento para aqueles que morrem sem Cristo. Então veja, aqueles que aceitaram Jesus hoje estão no paraíso. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, ou que aqueles que não aceitaram enquanto estavam vivos, eles foram para o inferno. Então, a vida, ela precisa ser uma vida em que você vai ter que tomar uma escolha, uma decisão entre Cristo ou o diabo. Não tem jeito. Por quê? Porque somente podemos ir aos céus por meio de Cristo. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem crê vai poder, então, participar dos céus, né? Mas aqueles que não creem vão ter a condenação eterna, né? Isso é muito triste, por isso que nós pregamos o Evangelho. Por isso que talvez você que esteja aqui ainda não teve sua experiência com Jesus, que você tenha, que você decida. Não espere chegar lá para ver que aquilo que nós estamos falando é real. Tanto é que você pode olhar para você mesmo, você vai ver características mas em você mesmo para mostrar que o mal é real. O mal existe. E você precisa, então, definir a sua salvação eterna, né? Então, é um fato. A única certeza que nós temos na vida é que nós vamos partir, né? Nós vamos morrer. Claro, se Jesus não voltar antes e nos arrebatar, aqueles que aceitaram Jesus. Mas a morte virá para todos, entende? Eu lembro uma história interessante que a morte encontrou com uma pessoa no supermercado e então essa pessoa ficou muito assustada, esse cara, e ele correu então até o patrão, pediu as contas e falou que a morte estava atrás dele, e ele então pegou, né, comprou no mesmo dia uma passagem e foi para Bagdá, bem longe da onde ele morava. E aí então depois, mais tarde, esse patrão encontrou a morte e falou assim, morte, o que você fez
com o meu funcionário, ele era um funcionário tão bom, e agora ele se assustou e saiu daqui. E aí a morte falou assim, olha, eu é que me assustei, porque ele estava aqui, porque amanhã eu tenho encontro com ele lá em Bagdá. E ele estava aqui. Veja, nós não sabemos do dia de amanhã, por isso nós vamos decidir hoje, né? Se você nos ouve aí e ainda não teve a sua experiência com Jesus, decida hoje entregar a sua vida para o Senhor, porque é real. O mundo espiritual é real. O inferno é real, né? E é também um lugar de espera para o tribunal do trono branco, que vai acontecer no final do milênio, né? Hoje eu estou bem escatológico aqui, falando muito sobre Apocalipse, mas depois do milênio vai ter o tribunal do trono branco, em que também os ímpios, aqueles que não encontraram com Jesus, aqueles que na verdade não aceitaram Jesus, vão passar também por um julgamento e vão ser condenados eternamente, né? E o inferno está, como nós lemos aqui, está situado nas profundezas da terra, né? E isso eu acredito, segundo alguns versículos da palavra de Deus, lá em Salmo 63, 9, mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Números 16, 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezam o Senhor. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Lá em Efésios 4, versículo 8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra, que estão falando a respeito de Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então veja, Jesus foi até as profundezas da terra, onde está o inferno. Agora, o que eu vou falar aqui agora é apenas uma opinião minha baseada nesse texto que nós lemos. Nós acreditamos, eu acredito particularmente, que tanto o céu quanto o inferno estão, o céu, quando eu falo assim, o paraíso e o inferno estão no mesmo lugar, separados por um abismo, como nós lemos aqui em Lucas capítulo 16. Então está no coração da terra, no centro da terra, ok? Nós lemos lá em Lucas 16, 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós, ok? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, assim como Jonas ficou dentro da barriga do grande peixe, o Senhor Jesus, quando ele morreu, ele ficou 3 dias no coração da terra. Mas lembra que ele falou para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, se Jesus ficou 3 dias, depois que ele morreu, 3 dias, 3 noites no coração da terra, significa que naquele primeiro dia ele encontrou aquele ladrão que o aceitou. Então significa que o paraíso também é no coração da terra, ok? Tanto é que quando ele ressuscita, a Bíblia diz lá em João capítulo 20, 17, ele encontra com Maria, e olha o que ele fala para ela. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhe: subo para o meu Pai, para meu Deus e vosso Deus. Uau! Então significa que o paraíso está no centro da terra, ok? Isso é aquilo que eu acredito, tá bom? Ah, pastor, eu acredito que o paraíso está numa dimensão lá em cima, nos céus dos céus, e você pode crer assim, não tem problema. Eu só estou dizendo aquilo que eu acredito segundo a palavra de Deus, né? Que, de fato, o paraíso, no tempo de Jesus, estava ali,
no coração da terra, com certeza. Se ele saiu, né, não sei. Alguns dizem que quando a Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro, é que ele levou o paraíso para um outro lugar, para os céus, para onde está o trono de Deus. Bom, isso são opiniões, mas isso não é o que mais importa. O que importa é que você tenha a sua fé, que você entregou a sua vida para Jesus, e quando você partir, você vai estar no paraíso, aguardando um julgamento chamado Tribunal de Cristo, dos crentes, né? E se forem vencedores, vão reinar com Cristo durante o milênio, tá bom? Estão aguardando a ressurreição. Amém? Glória a Jesus. Bom, eu gostaria de compartilhar ainda sobre o coração de Jesus, né? Jesus, ele tinha um coração para com todos, e ele fazia coisas tremendas, maravilhosas. Jesus era generoso para curar, para receber, para abraçar, para visitar. O coração de Jesus era tremendo e que nos ensina princípios espirituais. Lá em Lucas capítulo 17, conta a história da cura de 10 leprosos. Versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Quantos? 10. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Então eles foram purificados, eles foram curados. Um dos 10, olha só, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Ou seja, não era judeu, era de outro povo, né? Dos judeus que se misturaram com outros povos. Esses eram os samaritanos. E os judeus não se davam com os samaritanos, mas foi um samaritano que voltou com gratidão no coração. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja, Jesus curou 10, um apenas voltou, e esse foi salvo. A gratidão tem um poder enorme, e você não tem ideia do poder que há quando você tem um coração grato. Quando você é grato por alguém, você é grato pela sua esposa, é grato pelos seus filhos, você é grato pelo seu pastor, você é grato a Deus, né? Quando você age de gratidão, tem um poder espiritual. Esse foi salvo porque ele ficou grato. Ele voltou em gratidão. Ele voltou reconhecendo o poder de Deus, o poder de Jesus. Se prostrou em adoração ao Senhor. Então veja, aqui nós vemos que de 10, 1. Isso significa 10%. Não é verdade? E aí, quando nós falamos do dízimo, na verdade é mais uma prova aqui, clara, de que o dízimo, na verdade, é fruto de alguém que tem um coração agradecido pelo que Deus tem feito na sua vida financeira. Então, não é uma obrigação, você não precisa dar. Você só precisa ser gracioso. Você precisa só ter a gratidão de poder cooperar com o reino de Deus, com o avanço da obra de Deus. Então, quando você dizima, você está dizendo, em outras palavras: eu sou grato pelo que a igreja tem feito na minha vida, como tem sido bênção para mim, como tem sido edificante, abençoador. Não é verdade? Então, veja, essa tem que ser a nossa atitude em relação a qualquer coisa na vida. Eu lembrei aqui do dízimo, mas tem tantas coisas que nós podemos ser gratos. Gratos por uma cura, gratos por uma mensagem que nos edificou, nos trouxe fé, gratos por aqueles que estão conosco em todos os momentos, momentos difíceis, momentos de tribulação, aqueles que não nos abandonaram enquanto nós estávamos passando por situações difíceis. Então, gratidão é algo muito poderoso. Agrada ao Senhor. Isso honra o nome do Senhor.
E esse homem que estava leproso, não é? Que vivia com certeza à margem da sociedade, porque os leprosos tinham que ficar distante dos outros, do convívio de outros, eram excluídos por causa da enfermidade que poderia contagiar a outros. Mas eles encontram com Jesus. Jesus cura 10. Veja, é interessante que Jesus sabia que só um ia voltar? Com certeza. Mas ele curou os 10. Ele purificou os 10. Isso é a graça de Deus. Jesus faz, mesmo sabendo que tem gente que não vai voltar para ser agradecido. Uau! Muitas vezes nós fazemos e queremos que as pessoas nos agradeçam. Mas Jesus fazia, sem esperar agradecimento. Mas quem agradece é tocado de uma forma diferente. É ainda mais abençoado. Quem é agradecido vai ser ainda mais abençoado. É o que a palavra de Deus diz. Que Jesus vai fazer? Ele vai fazer, ele é bom. Mesmo sabendo que tem pessoas que não vão voltar para retribuir, para reconhecer. Mas mesmo assim, ele fez. Porque ele ama. Porque ele é bom. Esse é o nosso Deus. Jesus é bom. E ele vai ser gracioso para com a sua vida. Mas seja gracioso para com ele também. Sempre volte com o coração agradecido pelo alimento, pelo ar que você respira, pela casa que você tem, talvez pelos filhos que você tem, mesmo que ainda não sejam tudo aquilo que você espera que eles sejam ainda, apenas seja agradecido. Há poder na gratidão, há poder quando nós apenas agradecemos. E há um Deus maravilhoso, Jesus, que tem tanta graça para nos oferecer, né, que nos dá, mesmo quando às vezes somos ingratos. E aqui nós vemos então, aqui ainda em Lucas, o amor de Jesus também pelas crianças. Então a gente vê Jesus curando os leprosos, aqueles que estão à margem, mas Jesus também está atrás também das crianças. Olha lá em Lucas 18, versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Não traga a criança aqui. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Não. As crianças também vêm a mim. Se as crianças queriam tocar em Jesus, é porque viam algo em Jesus. E Jesus está dizendo, as crianças são importantes. As crianças fazem parte do meu reino. Uau! Você vê aqui o coração de Jesus. Às vezes nós desprezamos, mas Jesus não. Jesus não. Jesus dá valor. Nós não podemos desprezar. Nós temos que, na verdade, valorizar as crianças. Porque Jesus valorizou. Porque Jesus achou, sim, que elas deveriam vir até Ele para receber algo deles. Então, irmãos, nós precisamos entender o valor das crianças. Assim como Jesus mostra aqui para nós, tem valor. Deixar vir a mim os pequeninos. Então, nós, como igreja, nós sabemos disso. Então, nós fazemos aqui os cultos para as crianças, as células para as crianças, porque elas também precisam cultuar Jesus, elas também precisam ir até Jesus, elas precisam ter lugar onde elas possam vir e receber da parte de Deus. Não é simplesmente estar aqui numa sala apenas para entreter e passar o tempo para que os pais recebam de Jesus lá no outro salão. Não. As crianças também devem ser ministradas. As crianças também devem receber da parte de Deus. Aleluia! E por fim, Jesus também foi até aquele que era Zaqueu, o publicano. Entretanto, versículo 19, ou capítulo 19, versículo 1. Entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Só um parênteses quanto a isso aqui, né? Um dia, eu lendo essa passagem, eu fiquei pensando, né? Se aquela árvore não tivesse ali, Zaqueu não tinha visto Jesus.
Entende? Ou seja, muitos anos antes, pela soberania de Deus, Deus fez com que aquela árvore brotasse. E ela não imaginava que aquela árvore, com certeza, seria lá na frente um instrumento para que Deus pudesse salvar a vida de Zaqueu e a casa dele. Veja, coisas talvez naturais, que você pensa que é natural, Deus já está arranjando tudo para que ele possa manifestar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, talvez tem coisas que estão brotando hoje, mas para que amanhã você tenha uma experiência linda com Jesus. Uma experiência tremenda. Essa árvore, né, nasceu muitos anos antes, não sei quantos, ao ponto que ela cresceu para que ela pudesse ser um instrumento para que Zaqueu pudesse subir e ali Jesus o encontrasse e depois salvasse a vida dele. Aleluia. Fecha o parênteses. Vamos continuar aqui a história, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então ele abriu a sua casa para Jesus. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospeda um homem com um homem pecador. Uau, a religião estava impedindo um homem que precisava do Senhor de ter uma experiência com Jesus. É triste quando a religião impede as pessoas de ir até Cristo. Não, todos podem ir até Jesus. Na verdade, todos devem ir até Jesus. São os pobres, são os doentes, os leprosos, as crianças, os ricos, todos. O pecador, o cobrador de impostos, porque era publicano, não era cobrador de impostos, e eles, claro, abusavam disso, eles cobravam além para terem algo para eles mesmos. Então, por isso que era uma classe desprezada também pelos judeus, mas Jesus também precisava alcançá-los também. Então, Jesus veio para os doentes, entende? Para aqueles que necessitam. E o texto continua dizendo: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Olha só a experiência que ele teve com Jesus. De dizer: olha, eu me arrependo, eu vou lá, vou restituir aqueles que eu defraudei, né? Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Porque a resposta de Zaqueu mostrava a fé em Jesus. E houve então salvação, pois que também este é filho de Abraão, porque ele creu e se tornou o quê? Filho de Abraão, filho da fé, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Uau! Então, esse é o coração de Jesus. Jesus está disposto a alcançar a todos, a salvar a todos. Agora nós somos apenas esses que somos instrumentos do Senhor para trazer a salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é o nosso alvo agora, levar muitos a terem a experiência com Jesus e, quando partirem, estarem no paraíso, aguardando o momento em que eles vão estar para sempre com o Senhor eternamente nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nessa hora nós te agradecemos pela tua vida, pela tua graça e pela tua palavra. Que cada dia mais nós possamos ter revelação da tua palavra. Cada dia mais nós possamos entender os teus planos, os teus projetos para nós. Vivemos o teu amor para conosco. E que a gente possa ser esses que vão levar o evangelho a toda criatura. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos entendimento espiritual, dá-nos a tua graça. Abre os nossos olhos para vermos o Senhor e sermos transformados cada dia mais. E possamos levar a mensagem da graça do Senhor àqueles que estão perecendo, que precisam ter um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmão. Sempre é uma grande bênção poder compartilhar com você a palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar com outros aquilo que você tem recebido. Agora mesmo, nós colocamos no nosso grupo aí, Histórias e Princípios da Bíblia, que o link está aqui no nosso Instagram, na bio. Você pode entrar se você ainda não entrou. E lá nós colocamos todas as ministrações do livro de Apocalipse, né, do livro que nós escrevemos, Apocalipse para Todos, né, e eu vou até pegar aqui, é esse livro aqui, nós escrevemos esse livro aqui, Apocalipse para Todos, e nós gravamos 25 aulas
para que você possa receber da parte de Deus, se alimentar espiritualmente. Irmãos, toda vez que você vem aqui assistir uma ministração como essa, na verdade você está se alimentando espiritualmente, você está sendo semeado pela palavra, vai haver fruto. O fruto vai chegar, mesmo que você ainda não veja ainda, mas vai crescer. As verdades que você tem recebido vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Entende? Então eu estou semeando, né? Estamos semeando mais um curso aí, né? Para que você possa receber da parte de Deus. Para que você se alimente e seja transformado pelo poder da palavra. Eu acredito no poder da palavra. Por isso que eu estou passando. E por isso que eu gostaria que você pegasse esse link e compartilhasse com o maior número de pessoas hoje. Né? Eu queria pedir para você, principalmente você que está aqui comigo todos os dias, né? É com você que eu conto mesmo, né? Para que você possa me ajudar aí a espalhar a mensagem da graça de Deus, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Eu posso contar com você? Eu preciso de você, hein? Com certeza, juntos nós somos mais fortes. Então compartilhe, né, essa mensagem de Apocalipse. Com certeza vai ser uma grande bênção. E depois, claro, nós vamos estudar aqui no final do ano, em dezembro, vamos falar de Apocalipse aqui. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Estamos indo de Gênesis até Apocalipse para a glória do Senhor, né? Tem sido um ano tremendo. Aleluia. Só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade de poder ter vocês aqui para eu poder compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um dia muito abençoado, cheio do Espírito. E não deixe de orar por mim, pela minha casa. Com certeza nós precisamos da sua oração. Tá bom? Um grande abraço. Tamo juntos, hein?